Olá a todos! Que bom ter vocês aqui para mais uma análise visual de um dos textos mais fascinantes e dinâmicos de todos os tempos, o capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Hoje a nossa jornada vai explorar uns contrastes impressionantes. A gente vai desde o ápice deslumbrante da glória divina até o vale mais profundo da dúvida e do orgulho humano. Vamos descobrir juntos como a fragilidade do ser humano se choca de frente com o poder espiritual absoluto. Para organizar a nossa viagem, nós vamos passar por 5 pontos centrais: o Evangelho essencial, a glória da transfiguração, o poder da fé, a verdadeira grandeza e a gente encerra com o caminho do serviço. Vamos lá? Ponto 1. O Evangelho essencial. Olha só que detalhe incrível para começar. Antes da gente dissecar os eventos em si, é super importante entender quem escreveu o texto, porque isso muda tudo sobre a credibilidade da história. Tem uma citação de um historiador chamado Pápias, lá do final do século II, que é fantástica. Ele diz, e o grande comentarista William Barclay também reforça isso, que Marcos era, na verdade, o intérprete de Pedro. Ou seja, Marcos não estava inventando um conto, ele estava anotando no calor do momento as memórias cruas e fresquinhas de um dos melhores amigos de Jesus. É literalmente como ter um repórter na linha de frente documentando a história ao vivo. E é exatamente por isso que esse texto tem um estilo tão singular. Escrito lá por volta do ano 65 d.C., é um relato rápido, sem enrolação. Ele foca muito na emoção crua, na humanidade de Jesus, sabe? Mostra o cansaço dele, os suspiros, aquela compaixão profunda. Esse realismo direto, quase ofegante, é a preparação perfeita para o turbilhão de coisas intensas que vai acontecer no capítulo 9. Ponto 2. A glória da transfiguração. E aí a gente já sobe para o primeiro grande pico da história. Jesus chama os 3 discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, e sobe num monte bem alto para procurar isolamento. Só que o que parecia ser apenas um retiro tranquilo vira uma cena de cair o queixo. As roupas dele ficam resplandecentes, absurdamente brancas. E aqui vai uma sacada profunda de estudiosos como David Guzik. Não foi uma luz externa que jogaram em Jesus, tipo um holofote. Na verdade, a glória divina que estava dentro dele rasgou temporariamente o disfarce humano. O verdadeiro milagre, para falar a verdade, era ele conseguir esconder essa glória ofuscante debaixo da pele de um simples carpinteiro no dia a dia. Mas de repente, no meio dessa glória toda, Jesus não está mais sozinho. 2 figuras gigantes da antiguidade aparecem batendo um papo com ele. E aí a cabeça da gente ferve com uma pergunta muito curiosa. Por que justo Moisés e Elias? Dentre tanta gente ao longo dos séculos, por que exatamente esses 2 apareceram no topo daquela montanha? A explicação é sensacional. De um lado a gente tem Moisés, que representa a lei, mas também simboliza todas as pessoas que passam pela morte física e vão para a glória. Do outro lado, Elias, que é a figura máxima dos profetas e representa quem é arrebatado ao céu sem experimentar a morte. Juntos, eles formam a soma de tudo que existia no Antigo Testamento. É como se a história inteira de Israel convergisse ali naquele topo de montanha para validar e se encontrar com Jesus. Diante de uma cena tão majestosa, Pedro fica apavorado. Não sabe o que falar e dá uma ideia quase cômica de construir tendas para todo mundo, meio que tentando acampar e congelar o momento divino. Só que na mesma hora, desce uma nuvem e uma voz de Deus resolve a confusão na lata. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Acabou a discussão. A voz deixa claríssimo que Jesus está num patamar totalmente diferente de Moisés e Elias. O foco absoluto de agora em diante tem que ser só nele. Ponto 3. O poder da fé. Só que ninguém mora no topo da montanha para sempre, né? A história despenca daquela glória silenciosa direto pro vale caótico do sofrimento humano. Lá embaixo, o resto dos discípulos está no meio de um bate-boca com líderes religiosos e tem um pai em desespero absoluto por causa do filho atormentado. O pai pediu pros discípulos curarem o menino, mas eles falharam miseravelmente. E a gente se pergunta, caramba, eles já tinham recebido autoridade antes, por que falharam agora? Aí Jesus chega e corta a discussão como uma espada. O pai olha para Jesus e implora: se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão. Agora presta atenção que a resposta de Jesus é genial. Ele inverte o C, ele vira e diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Jesus tira o foco do poder dele e joga a bola para a capacidade daquele homem de confiar. O problema não era se o mestre conseguia curar, era se o pai ia conseguir depositar uma confiança total nessa promessa. E a resposta desse pai é uma das frases mais cruas, reais e emocionantes que a gente pode escutar. Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Isso ensina uma lição pastoral absurda. Reconhecer que a gente é fraco, que a nossa fé é capenga, é na verdade um primeiro passo gigantesco para a fé verdadeira. Alguém sem fé nenhuma não se importa de não crer. Mas quem tem só um pinguinho de fé verdadeira
grita pedindo socorro justamente naquele ponto em que reconhece que é mais fraco. Obviamente, o menino é curado ali na hora, mas depois, em particular, os discípulos vão perguntar para Jesus onde eles erraram. E Jesus manda a real. Para esse nível de problema, era preciso oração e jejum. A verdadeira raiz do poder não está numa fórmula mágica, e muito menos em autoconfiança. A parada exige uma disciplina espiritual constante e depender totalmente de Deus. Se a gente fica muito decepcionado consigo mesmo quando falha, muitas vezes é porque, lá no fundo, a gente estava confiando apenas na própria capacidade. Ponto 4. A verdadeira grandeza. Saindo desse vale, o grupo segue viagem em direção a Cafarnaum. E, incrivelmente, a gente sai de um conflito sobre falta de fé direto para uma das armadilhas mais antigas da humanidade: o orgulho. Quando eles entram em casa, Jesus solta uma pergunta incômoda. O que vocês estavam discutindo no caminho? Cri, cri, cri. Um silêncio completamente constrangedor. Sabe por quê? Porque eles estavam batendo boca para ver quem ia ser o manda-chuva, o mais importante no meio deles. A ambição mundana da galera estava completamente desconectada da realidade do que Jesus estava construindo. Jesus, claro, usa esse silêncio para virar o conceito de poder de cabeça para baixo. Pensa bem, no mundo, grandeza é você ter poder, dominar geral e ser servido primeiro. Mas a grandeza no reino é o extremo oposto. É ter humildade genuína, é servir as pessoas ao redor e ir voluntariamente com alegria lá para o final da fila. É uma revolução total de como a gente vê o sucesso. Para fixar bem essa ideia, acontece uma cena maravilhosa que só Marcos fez questão de registrar. Jesus chama uma criança, dá um abraço e a coloca ali no centro de todos eles. Naquela época, a gente tem que lembrar que uma criança não tinha nenhum status social, não tinha voz, era quase como uma propriedade. O que ele estava ensinando ali era muito forte. Receber e servir alguém de quem você não pode tirar vantagem nenhuma, alguém que não tem nada a oferecer em troca. Esse é o retrato perfeito de quem realmente é grande. Ponto 5. O caminho do serviço. Tá, mas como a gente pega toda essa teoria grandiosa de montanhas, vales e reinos e coloca em prática na vida real? Esse caminho do serviço exige 3 passos de ação na comunidade. Primeiro, evangelismo. Compartilhar a esperança de forma acolhedora, sem arrogância. Segundo, edificação. Arregaçar as mangas para ajudar no crescimento de quem está perto, dando apoio de verdade, ao invés de querer brilhar sozinho. E terceiro, benevolência. Agir com as próprias mãos para dar suporte material e emocional a quem está vulnerável e passando necessidade. Mas calma, porque essa jornada vem acompanhada de uma das advertências mais pesadas que Jesus já fez. Fazer os outros tropeçarem por causa de picuinhas, de arrogância ou hipocrisia é gravíssimo. Ele fala que seria melhor amarrar no pescoço uma módia tafona, que era uma pedra de moinho gigante e pesadíssima que os animais giravam, e ser jogado no mar. Uma imagem super chocante para deixar claro o nível extremo de responsabilidade e cuidado que a gente tem que ter uns com os outros nessa caminhada. E assim a gente fecha a nossa análise. Passamos pelo brilho ofuscante na montanha, descemos para o caos e a dúvida do vale, desmascaramos a velha disputa de poder e aprendemos na prática o peso da humildade. Diante desse contraste gigante entre os reinos terrenos e uma vida de serviço autêntico, a grande reflexão é a seguinte: em qual caminho de grandeza nós estamos andando hoje? Fica essa pergunta para martelar na nossa cabeça, esperando que isso nos empurre para buscar o que realmente importa. Foi um prazer enorme fazer essa exploração com vocês hoje. Um grande abraço e até a próxima.